Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, eu sou astrólogo, numerólogo e terapeuta e vamos aqui hoje falar sobre a entrada do Sol em Escorpião, que vai acontecer agora dia 22 de outubro, e a passagem do Sol em Escorpião irá até 21 de novembro. O que nós temos aí então dentro desses cerca de 30 dias? Escorpião, na astrologia, é um dos signos mais temíveis, né? Muita gente tem medo, enfim, aqueles falatórios superficiais, né? Os escorpianos são os mais difíceis de conviver. Lembrando, todos nós temos os 12 signos no nosso mapa astral. Quando nós não conseguimos conviver com certos tipos de pessoas, com certos signos, onde é que está o problema? O problema está na nossa própria personalidade, ou seja, tem algum elemento dentro de nós que nós ainda não conseguimos aceitar, integrar, e é justamente isso então que agora essa passagem do Sol em Escorpião nos pede aí uma morte para que algo nasça. Justamente esse é o conceito espiritual da morte, né? A morte não é um fim, a morte é um começo. Então Escorpião vai trazer aí durante cerca de 30 dias muita coisa do nosso subconsciente, muita coisa que precisa ser realmente morta. E o que é a morte dentro da astrologia? O que é a morte dentro da visão psicológica, dentro da visão espiritual? A morte é justamente isso, algo precisa regenerar, algo precisa ser transformado. E justamente esse período aqui, de 22 de outubro até 21 de novembro, aqui nós temos a passagem do Sol em Escorpião. Mas como eu já falei aqui no vídeo sobre os 43 dias intensos que a gente vai viver agora, né, em outubro, novembro, que coincide ali com Marte, oposição a Plutão, enfim, que são justamente os dois regentes de Escorpião. Essa oposição vai do dia 21 de outubro, um pouquinho antes do Sol entrar em Escorpião, e vai até 23 de novembro, um pouquinho depois que o Sol sair de Escorpião. Então nós vamos ter aí um período realmente bastante forte, internamente falando e externamente falando. Esperamos aí que, claro, externamente não aconteça nada muito grave, mas infelizmente olhando os noticiários a gente percebe que as coisas vão se encaminhando aí para algo que não pode ser tão harmônico assim. Mas enfim, olhando para dentro, olhando para a espiritualidade, olhando para que realmente depende de nós, né, algo que realmente é o nosso foco de atenção, que é essa mudança interna, como que nós podemos aproveitar então essa energia aí de Escorpião? Então, como eu falei antes, todos nós temos os 12 signos no nosso mapa astral. Todos nós temos também as 12 casas que são regidas pelos 12 signos. E mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que entrar em contato com a energia de Escorpião. Todos nós temos essa energia. Todos nós temos que viver conscientemente essa energia da morte e do renascimento constante. E todos nós vamos ter que olhar em algum momento para elementos subconscientes, como possíveis medos, possíveis traumas, possíveis apegos, ou seja, apegos a coisas que não são a nossa verdadeira identidade espiritual. Possíveis desejos compulsivos. Então tem muita coisa dentro do nosso subconsciente. É claro que também tem muitos elementos, digamos assim, de valores, de virtudes, de forças da alma. Nós temos também muitos elementos ali que são, digamos assim, forças e poderes que estão escondidos e que precisam vir à tona. Mas nós também temos lá no fundo da nossa alma muita coisa entrelaçada, e que são coisas que nos bloqueiam. Bloqueiam a expressão do Sol, a expressão do nosso Sol central, a expressão do nosso Eu Sou. Então nós vamos ter que olhar mais cedo ou mais tarde para esses elementos que estão entrelaçados. E vejo pela minha experiência pessoal, pela experiência conversando com os clientes nos últimos anos, percebo que os dois principais elementos que estão bem entrelaçados lá no fundo da nossa alma e que precisam ser mortos, digamos assim, são o medo e o egoísmo. Esses dois juntos vão gerando todas as outras fraquezas, os outros defeitos, enfim, tudo que nos bloqueia e que não nos permite sermos nós mesmos de fato. Então esse período, né, tanto da oposição de Marte com Plutão, que vai durar ali mais ou menos uns 36 dias, que é de 21 de outubro até 27 de outubro. De 21 de outubro até 23 de novembro. Então vai durar uns cerca de 32, 33 dias. Seja também a passagem do Sol em Escorpião, 22 de outubro
a 21 de novembro, 30, né? 29, 30 dias, mas são 30 dias, só muda aqui a questão do horário em que o Sol vai entrar e sair de Escorpião. Esse período, então, é muito focado nessa energia de Escorpião. E lembrando, nós não podemos ter medo de enfrentar os nossos processos subconscientes. Nós não temos que ter medo de vivenciar a energia de Escorpião também, porque ela faz parte da experiência humana. Como falei antes, toda morte é simplesmente um início, não é um fim, é um início. E para que algo realmente nasça em nós, para que algo realmente se renove, para que algo de fato venha à tona, esses bloqueios, essas limitações precisam ser trabalhadas. E como falei, mais cedo ou mais tarde a gente tem que enfrentar isso. A vida vai nos dando símbolos, a vida vai nos trazendo às vezes situações para olhar para esses elementos. E muitas vezes a gente acha que a questão é fora, mas não é fora, é sempre dentro. Como sempre falo aqui no canal, né? A nossa vida ela é simbólica, as provas da vida são simbólicas, as situações agradáveis ou desagradáveis, as pessoas que chegam até nós, enfim, tudo são símbolos para termos que olhar aí para esses elementos bem profundos. E Escorpião, como ele é um signo de elemento água, tanto a casa de Escorpião como o signo de Escorpião, né, é uma casa e um signo de elemento água. A água, na astrologia, pelo menos, se conecta muito com essa questão emocional, sentimental, subconsciente. E a água já nos deixa aí a chave. Por que a água precisa para se tornar limpa, purificada? Ela precisa de movimento. Dessa maneira, se nós temos rancores ocultos, raivas ocultas, raivas reprimidas, se nós temos ali ciúmes, inveja, autocrítica, crítica, etc, etc, né? Se nós temos esses elementos, isso precisa fluir, isso precisa ser transmutado, isso precisa ser trabalhado, como eu falei antes. Dessa maneira, nós não temos que ter medo de Escorpião, não temos que ter medo dos escorpianos, né? Eu não sou de Escorpião, não tenho nenhum aspecto tão relevante assim no meu mapa. Claro que tenho 2 planetas em Escorpião no meu mapa, mas independentemente disso, como falei antes, todos nós temos Escorpião no nosso mapa e todos nós temos uma casa 8 de Escorpião. Então não adianta, nós vamos viver mais cedo ou mais tarde essa energia e nós vamos ter que lidar com ela. Não há que ter medo, faz parte da experiência humana. Então que a gente possa aí realmente sair, não só desses 43 dias que comentei num vídeo anterior aqui no meu canal, né, que é um período bastante forte, bastante intenso, mas também essa oposição aí de Marte com Plutão, que são os regentes de Escorpião. E também que a gente possa também viver esse período aí de 30 dias, né, da passagem do Sol em Escorpião de uma maneira consciente, de uma maneira viva. Porque no fundo, para além dos inícios e dos fins, para além da vida e da morte, aquilo que nós chamamos de vida e morte, para além de tudo isso, sempre existe a vida com V maiúsculo, que aqui estou me referindo à vida espiritual. Então é isso, que realmente seja um ciclo bastante renovador para todos nós e desejo que seja também de muita profundidade, porque de fato, profundidade é um indício de que nós estamos cultivando vida interior. É só observar uma árvore. Se a árvore tem raízes profundas, ela dificilmente vai quebrar. Mesma coisa um oceano. Quando o oceano é muito profundo, as águas elas correm de uma maneira bastante tranquila e serena. Agora, quando o rio é muito raso, a água corre, né, de uma maneira muito agitada. Por quê? Porque não tem profundidade. E da mesma maneira, se uma árvore não tem raízes muito profundas, qualquer vento pode derrubar ela. Essas duas analogias aqui, tanto da água quanto da árvore, tragam para a vida humana. Vocês vão entender que é a mesma questão. Então é isso. Deixe seu like se você gostou, compartilhe esse vídeo também com pessoas que possam ser beneficiadas aqui por essas breves palavras. Se inscreva no canal, ativando o sininho ali para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.